Algumas das partidas mais polêmicas da história do futebol já foram assunto em episódios do Radar Peleja, mas tem um jogo em específico que sempre é sugerido como pauta nos comentários do canal: o bizarro Flamengo e Atlético Mineiro pela Libertadores de 81, com José Roberto Wright visivelmente alterado. O Radar Peleja de hoje te conta a razão da primeira Libertadores do Flamengo ser tão contestada por adversários. Flamengo campeão, Atlético vice, frente a frente agora à noite em Goiânia, para ver quem vence o grupo 3 da Libertadores da América. O regulamento estranho da Conmebol faz o Peleja te explicar por que Flamengo e Atlético valiam uma vaga na fase seguinte do torneio. Na primeira fase, apenas o campeão de cada grupo seguiria vivo na Libertadores. Os cariocas e os mineiros empataram na liderança e tiveram que jogar uma partida de desempate. O Atlético Mineiro precisava vencer, já que o Flamengo tinha mais saldo de gol no grupo. O palco escolhido era neutro, o Serra Dourada, em Goiânia, que era considerado um dos mais modernos do país e que aproveitou a importância daquele jogo para ousar no corte do gramado. Esse visual deixa tudo ainda mais pitoresco na memória de quem assistiu ao duelo. Agora que você já entendeu o palco e o torneio, tem que conhecer o personagem que foi centro da polêmica toda, José Roberto Wright. Mas eu sempre faço o omelete depois que a galinha bota os ovos. Na época, era um dos destaques da arbitragem brasileira, mas costumava ser igualmente polêmico e com uma personalidade forte. Quase todos os dirigentes não iam com a cara do juiz. Olha aí o Aidar, ex-presidente do São Paulo, que a torcida hoje detesta, falando o que achava do Wright. Dúvida muito grande, nunca escondi essa dúvida quanto ao comportamento do Sr. José Roberto Wright. Eu sempre julguei o árbitro extremamente prepotente. O jogo em si entre Galo e Flamengo tinha a expectativa do país inteiro, principalmente pelos jogadores que estariam em campo. Era a grande base da seleção brasileira do ano seguinte, na Copa de 82. Zico de um lado, Reinaldo de outro, dentre outros craques. Mas o que se viu foi algo longe de um espetáculo. Aos 33 minutos de jogo, uma confusão absurda. Zico sofre falta de Reinaldo e o atleticano recebe o vermelho direto, para surpresa de muitos. José Roberto Wright parecia mais agitado que os próprios jogadores. Depois do artilheiro do Atlético já fora do jogo, a partida foi retomada. Mas menos de 2 minutos daquele lance, o Galo sofre uma falta e Éder tenta cobrar com rapidez. Mas Wright tira a bola de seus pés e os dois acabam se chocando. O juiz imediatamente tira o cartão do bolso e o expulsa. O atleticano cai de joelhos sem acreditar no que acontecia. Éder expulso, o Vaguinho pede pro técnico do Atlético tirar o time. E a diretoria do Atlético entra em campo e o diretor quer agredir o Zé Roberto Wright. É isso mesmo, a diretoria mineira invadiu o campo e queria pegar o juiz na porrada. No meio da confusão, Chicão e Palhinha ainda receberam cartão vermelho. O treinador Carlos Alberto Silva também foi expulso. Eram então 4 jogadores a menos do lado atleticano. Os diretores pediram que o time saísse de campo e não jogasse mais. Só que cerca de 15 minutos depois, o Atlético decide voltar ao campo para não ser punido. Detalhe, só os titulares retornaram e não havia jogador no banco de reserva. Anos depois, Wright disse que a expulsão de Éder foi pelo que ele disse após a trombada, mas nunca saberemos as palavras exatas que foram usadas. Logo quando o jogo é retomado, o goleiro João Leite cai perto da meta do Atlético. Os jogadores atleticanos não queriam mais jogo e pareciam preferir o final em 0-0 para tentar algo nos tribunais. José Roberto Wright perde a paciência com João Leite e o expulsa. O jogo estava encerrado porque, pelo regulamento, o Atlético Mineiro tinha menos jogadores do que é exigido em campo. A Conmebol não só ignorou o pedido do Atlético de revisão do resultado, como puniu o clube por, segundo a entidade, ter se esforçado para abandonar o jogo desde o segundo jogador expulso. Wright foi eleito o melhor árbitro daquela edição da Libertadores. E o Flamengo foi avançando até ser campeão com um time fortíssimo que tinha. José Roberto Wright deu várias entrevistas sobre o assunto depois de aposentado, sempre reforçando que faria tudo novamente e que não errou nos cartões. Outros ex-árbitros como Paulo César de Oliveira e Sandro Merahit disseram em 2019 que o cartão correto para Reinaldo seria o amarelo. Fica difícil saber o que realmente foi dito em campo naquela noite. Reinaldo chegou a declarar em entrevista para a Rede Globo que no início do jogo, Wright chamou os principais jogadores dos dois lados para um papo. Ele falava que não admitiria lances duros e que daria cartões, mas só apontava para os jogadores do Atlético. Qual a sua opinião dos lances? Você conhece esse árbitro? Ele é o paraguaio Carlos Amarilla.
Se você é torcedor do Corinthians, tenho certeza que não só conhece esse rosto, como também não esquece o jogo que ele apitou. O Radar Peleja de hoje vai contar a história do jogo que foi considerado uma das maiores lambanças da arbitragem na Libertadores. Na temporada de 2013, o Corinthians tinha um timaço, manteve a base do elenco campeão mundial e fez a contratação mais badalada do futebol brasileiro naquele ano, Alexandre Pato. Foram 15 milhões de euros. Em maio, o time já estava classificado para a final do Paulistão e tinha a partida de volta das oitavas da Libertadores em casa, no Pacaembu. O palco era o mesmo da final do ano anterior contra o mesmo adversário, o Boca Juniors. Mesmo depois de perder na ida por 1-0 em La Bombonera, o resultado era tido como reversível e a torcida estava muito confiante na briga pelo bi. O que ninguém esperava era que o trio de arbitragem paraguaio virasse uma baita dor de cabeça para a torcida corintiana. Precisando vencer por pelo menos um gol de diferença, o Corinthians foi para cima. Com menos de 10 minutos, o primeiro lance polêmico. O zagueiro do Boca deu um tapa intencional na bola dentro da área, o que indignou Emerson Sheik. O brasileiro levou cartão amarelo por reclamação e o juiz ignorou os pedidos de pênalti, para já acender a fúria dos torcedores da Fiel. Poucos minutos depois, mais um lance estranho. Romarinho recebeu uma enfiada de bola e abriu o placar, mas o gol foi mal anulado por impedimento. Na hora, o comentarista de arbitragem da Globo, Arnaldo César Coelho, disse que o atacante estava a 1 metro da linha de impedimento. E para piorar a situação, 1 minuto depois, Riquelme, o craque do time, fez um golaço. Pro segundo tempo, o Timão veio com sangue no olho, e aos 5 minutos, Paulinho empatou o jogo, deixando o time a 1 gol da classificação. E esse gol veio. Em uma cobrança de escanteio após uma confusão na área, o meia mais uma vez empurrou a bola para dentro, só que mais uma vez foi marcado o impedimento de forma errada. Os jogadores e a torcida não conseguiam entender o que estava acontecendo, e o árbitro continuava irredutível nas suas marcações. Com 1-1 no placar no apito final, o Corinthians foi eliminado, mas a torcida continuou cantando, porque já tinha elegido o culpado, e ele não estava vestindo a camisa do Timão. As polêmicas daquela noite foram tão grandes que em 2015, uma TV argentina teve acesso a telefonemas entre dirigentes da Associação de Futebol Argentina 2 dias depois da partida. Eles elogiavam a atuação de Amarilla. O presidente da AFA, Julio Grondona, disse na gravação: "Jogou o melhor reforço que o Boca teve nesse último ano, o Amarilla." No mesmo ano, a Fiel chegou a colocar uma faixa em homenagem ao juiz durante uma partida do Campeonato Brasileiro. Para evitar punições, a faixa foi logo retirada, mas simbolizou todo o ódio que esse nome traz a todo torcedor corintiano. Conspiração ou não, esse foi o jogo para ficar marcado na história e fazer qualquer membro da Fiel pensar 2 vezes antes de pedir o fim do VAR. Imagina se ele existisse na época? Inscreva-se no canal e até o próximo Radar Peleja.